No seu primeiro discurso desde que Israel declarou guerra ao Hamas, após o grupo de Gaza realizar um ataque terrorista em 7 de outubro, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, lançou na sexta-feira ameaças ao Estado judeu e expressou solidariedade com os palestinos e os seus mártires. Apesar das hostilidades contra Israel, Hassan Nasrallah não fez nenhum anúncio de planos explícitos para ampliar o conflito de seu grupo terrorista libanês com Israel, como alguns temiam que ele fizesse. Nasrallah advertiu Israel contra o lançamento de uma ofensiva preventiva, dizendo que se estão a considerar realizar um ataque preventivo contra o Líbano, será o erro mais tolo que cometerão em toda a sua existência. Durante a fala do líder terrorista, o secretário de Estado americano Antony Blinken também emitiu uma declaração durante a sua breve visita a Israel. Blinken não omitiu esforços para enviar um alerta ao Hezbollah. Abre aspas. No que diz respeito ao Líbano, no que diz respeito ao Hezbollah, no que diz respeito ao Irã, temos sido muito claros desde o início que estamos determinados a que não haja uma segunda ou terceira frente aberta neste conflito. Feche aspas. Ainda em seu discurso, Blinken apresentou a posição do presidente americano, dizendo que o presidente Biden disse no primeiro dia a quem pensasse em abrir uma segunda frente, aproveitando a situação, que não o fizesse, e apoiamos essas palavras com ações práticas. As ferramentas da democracia americana já foram alinhadas nesta sexta-feira. O SS Gerald Ford e o SS Dwight Eisenhower, com seus strike groups, se juntaram no leste do Mediterrâneo, numa coalizão naval americana de ao menos 8.000 homens e mulheres prontos para intervir em qualquer ameaça potencial em todo o Oriente Médio, evitando novas frentes, como Blinken e Biden alertaram. Uma imagem muito peculiar gravada por um fotógrafo da Reuters mostrou o secretário Blinken concluindo reuniões com líderes israelenses, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A imagem é um retrato dos últimos acontecimentos que estão levando os diplomatas nos limites da exaustão mental e física na formulação de política e solução de crises. A volta de Blinken ao Oriente Médio mostra a importância dos Estados Unidos para a região e as possíveis escaladas que devem surgir. Não é à toa que o americano se reunirá com os ministros das Relações Exteriores da Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar em Amman, na Jordânia, neste sábado. O que será que vem desta reunião? Lembrando que todas essas nações fazem parte da Liga Árabe. A guerra segue intensa. Os combatentes israelenses descobriram com sucesso túneis e combate ativos pertencentes ao Hamas. A operação envolveu localizar poços, prendê-los com explosivos e neutralizar os túneis com explosões controladas. O líder do Hezbollah, Nasrallah, se comportou como um cachorro que late, mas não morde. Em Israel e em toda a região, o discurso que o Hezbollah anunciou com dias de antecedência e repetidamente anunciado nas redes sociais dos simpatizantes tinha sido antecipado e temido como potencialmente anunciando uma declaração de guerra ou de algum ultimato. Mas o chefe do terrorismo não foi tão longe e, em alguns casos, pareceu até distanciar o Hezbollah do conflito. Ele disse que não sabia antecipadamente sobre os planos do Hamas em 7 de outubro, nem o Irã, indicando que o Hezbollah não era parte integrante do ataque e que os persas não devem ser responsabilizados por isso. Desde o início da guerra, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, tem conduzido e supervisionado ataques diários na fronteira norte de Israel a partir do Líbano, mas não chegou a lançar uma campanha em grande escala contra o país. Também Israel tentou caminhar numa linha tênue, respondendo com poder de fogo significativo a ataques e tentativas de ataques, ao mesmo tempo em que tentava evitar ações que poderiam agravar o conflito, enquanto procura manter o seu foco em Gaza. O líder do Hezbollah revelou que os ataques contra os israelenses têm como objetivo quebrar a estratégia de Israel contra Gaza e dividir a força militar israelense. Para o líder dos terroristas do Hezbollah, as operações à fronteira forçaram Israel a desviar forças, armas e equipamentos de Gaza e da Cisjordânia para a frente libanesa.
1/3 das forças está agora reunido na nossa fronteira. Ainda em seu discurso, Hassan tentou fazer intrigas entre nações, principalmente as nações que já fizeram um acordo de paz com Israel, para o centro do debate e conflito. Para ele, uma vitória de Gaza contra Israel não será uma vitória do Irã ou da Irmandade Muçulmana. Será, antes de tudo, uma vitória patriótica para os palestinos, mas também para o Egito, a Jordânia, a Síria e também o Líbano. É, portanto, nosso dever apoiar o Hamas em guerra. O Hezbollah acredita que um dos principais erros de Israel foi estabelecer metas elevadas que não pode alcançar, e destacou que, em 2006, o país estabeleceu a meta de esmagar a resistência no Líbano e recuperar os corpos de 2 prisioneiros sem negociações e trocas. Não conseguiram durante 33 dias e hoje em Gaza a situação é a mesma. No entanto, acontece que em 2006 não houve um ataque orquestrado de grandes dimensões como a ocorrido em 7 de outubro para alimentar o sentimento israelense de cumprir a missão de levar à extinção do terrorismo do Hamas. Além disso, as tropas de Israel cercaram definitivamente 3 frentes da cidade de Gaza, restando apenas uma pequena linha da costa do Mediterrâneo. O apoio dos Estados Unidos a Israel com estratégias, armas e políticas é repudiado pelo Hezbollah, e esta relação americana, para eles, deve ser responsabilizada e pagar o preço pelos crimes perpetrados por Israel. Daí que os movimentos de resistência atacaram e continuarão a atacar as forças americanas no Iraque e na Síria. A situação na frente libanesa-israelense está a agravar-se à medida que o Hezbollah e os militares israelenses se envolvem em trocas diárias de retaliação. E esses confrontos levaram ao aumento do número de mortos em ambos os lados, suscitando receios de uma nova frente de guerra, à medida que Israel continua sua campanha contra o movimento em Gaza. Neste contexto, altos funcionários dos Estados Unidos continuam a alertar contra a abertura de uma nova frente do Hezbollah com Israel. Esse receio, contudo, reflete uma má compreensão da abordagem do Hezbollah ao atual conflito, até mesmo pelos próprios dirigentes do grupo terrorista, que ora relatam a participação em ataques para apoiar a guerra do Hamas e ora relatam a não participação do grupo oficialmente. As operações do movimento xiita libanês na fronteira sul deveriam antes ser vistas como o que eles consideram um ato de necessidade para se preservar. O discurso de Hassan na sexta-feira parece coincidir com algumas posições do grupo no início das hostilidades do Hamas contra Israel, após a Operação Tempestade Al-Aqsa, na qual o Hamas ceifou cerca de 1.400 cidadãos israelenses e estrangeiros e sequestrou mais de 300 civis e militares. O Hezbollah declarou que não seria um espectador enquanto Israel iniciasse a sua resposta. Embora os intercâmbios transfronteiriços entre o Hezbollah e Israel tenham se intensificado nas semanas que se seguiram, permaneceram confinados à região fronteiriça. O movimento xiita escolheu cuidadosamente os seus alvos, concentrando-se nos postos militares israelenses na área. A ação, então, retaliatória de Israel na frente libanesa também foi comedida e restrita à região fronteiriça. Vamos acompanhar os desfechos com muita atenção. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções de camisetas com estampas incríveis e o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. E gostou desta análise? Quer receber mais vídeos como esse? Então se inscreva e ative o sino de notificação.